Olá, tudo bem com vocês? Então, tive uma ideia, tá? Não é uma ideia super original. Várias pessoas já fizeram algo igual, mas me surgiu a oportunidade de poder fazer um vídeo desses. Vocês já viram no título, eu vou me propor a esta semana ler um livro por dia entre segunda a sexta. Aconteceu uma coisa aí na minha vida que, enfim, me oportunizou. Eu tenho muito mais tempo livre agora. Eu não sou mais CLT. Eu decidi fazer isso. Simplesmente porque agora eu vou ter mais tempo para ler. Pelo menos agora nesse primeiro momento. E eu acho que seria legal, eu tava meio sem ideias do que trazer pro canal esse mês. É um vídeo que vai me exigir muita leitura, mas relativamente fácil de ser feito e montado, né? Então, bom, hoje é segunda-feira, já é final da tarde, mas eu já comecei a ler. Então, isso aqui é uma introdução desse vídeo, onde eu vou mostrar pra vocês o que eu vou ler e também decidir junto com vocês o que eu vou ler. Porque desses 5 livros eu só escolhi 3. Então vamos lá. Um dos livros que eu preciso ler essa semana é Diná Fantástica. Esse é o livro de março, sim, março, do meu clube do livro, mas que a gente não discutiu ainda, então eu não estou super atrasado. Ele é um livro de ficção científica escrito por essa mulher chamada Diná de Queiroz, se eu não me engano. Diná Silveira de Queiroz, isso mesmo. Bom, pelo pouco que eu entendi desse livro, a Diná foi a primeira escritora mulher de ficção científica brasileira publicada. Então, esse livro é uma grande coletânea de contos de ficção científica dela, tá? Eu tinha começado esse livro semana passada, mas eu me perdi na leitura dele, tá? A linguagem dele não é das mais fáceis, ele é um livro antigo. Então eu resolvi recomeçar esse livro, eu recomecei esse livro hoje de manhã, tá? Eu reli o primeiro conto, ainda tô meio assim, mas a gente vai conversar, enfim, nos próximos dias sobre essa leitura. Além disso, eu me propus a ler 2 livros essa semana que estão naquela minha TBR de 26 livros para 2026 e que eu acho uma vergonha não ter lido ainda, tá? Então eu vou ler essa semana Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Tá? Esse é um dos 2 livros do Victor que eu não li ainda. O outro é os 3 Desejos de Eugênio. São 3 mesmo. Enfim, não lembro. É o único que eu não tenho. E estou curioso, tá? Vamos ver, eu gosto muito dos 3 livros do Victor que eu li, né? Eu li 15 Dias, 1 Milhão de Finais Felizes e Mais ou menos 9 Horas. Mais ou menos 9 Horas é meu preferido, mas tô bem curioso pra esse aqui. E, gente, eu preciso desencalhar Lydian, né? É uma vergonha. Esse é o primeiro livro autografado do Sanderson que eu consegui e não tá lido ainda. Ele não é dos menores, né? Ele talvez seja o maior desafio aí de ler em um dia, mas vamos ver. Eu acho que dá, com uma ajudinha de um audiobook ali no 2.0, fazendo shadow reading, eu acho que vai, tá? Então, esses são 3 dos 5 livros dessa TBR. Pro resto da semana, a gente vai sortear agora. Eu olhei pra minha estante, tá? Então, só livros que eu tenho físico, e falei, o que daqui eu consigo ler em um dia? Botei em papeizinhos, dobrei, tá aqui dentro da minha canequinha de Mágico de Oz. Então agora a gente vai sortear, tá? Eu vou sortear os livros, vou sortear 2, e eles vão fechar a TBR desse vídeo, e aí eu pego os livros na estante e falo um pouquinho deles pra vocês, se eu souber alguma coisa sobre esses livros, né? Porque tem livro aqui que... Então vamos lá. Primeiro. Ok. O primeiro livro dessa lista vai ser... Maresi. Mais um que está na minha TBR. Deixa eu mostrar aqui. Vai focar, menina? Não vai, né? Não, o ring light não vai... não vai focar, mas acho que dá pra ler, né? Enfim, o ring light não vai deixar vocês lerem. Deixa eu pegar. Maresi é o primeiro dessa trilogia chamada As Crônicas da Abadia Vermelha. É um livro curtinho, tá? Ele tá aqui na minha estante há muito, muito tempo. Faz tempo que eu enrolo pra ler esse livro. As poucas pessoas que eu vejo falar adoram. Então, tá na hora, né? Quantas páginas ele tem? Eu acho que é bem factível, a diagramação é boa, sai pela Morro Branco, tá? Tô curioso pra essa história. É uma daquelas histórias que eu deixei passar na época, sabe? Então a gente vai tirar o atraso de Maresia agora. E vamos pro nosso 5º livro dessa TBR. Vamos ver o que temos aqui. Que surpresa, não é mesmo? Próximo livro da série Blackwater. Eu botei só o nome da série, tá? E aí eu falei, se sair eu pego o próximo,
Então vamos lá. O próximo da série Blackwater que eu preciso ler é o livro 5, que eu li até o 4 até agora. Então deixa eu pegar ele aqui, que é o A Fortuna. Esse com certeza dá pra ler tranquilamente. Eu consigo ler ele em uma tarde, ainda sobra tempo à noite pra ler mais. Tá? Então, este é o plano para esse vídeo, tá? Eu vou ler Edna Fantástica e vou ler estes 4 livros aqui. A minha intenção é fazer um update por dia, tá? Vir aqui ou de manhã, contar o que eu li no dia anterior, ou no final da tarde, mas eu talvez tenha mais updates, né? Isso aqui vai ser... Vou tentar fazer uma espécie de vlog, vamos ver se vai funcionar. E aí eu vou mostrando pra vocês e a gente vai conversando sobre estes 5 livros, tá? Gostei que saiu mais um da minha tibiária, então vai dar uma adiantada nesse meu projetinho pessoal, né? E, bom, a gente se fala no próximo take. Eu espero voltar assim que eu terminar um desses livros. Eu não sei o que eu vou pegar pra ler agora à noite. Eu vou pra academia agora. O bom é que esse aqui eu tenho audiobook, então eu não sei se eu vou começá-lo já. Vamos ver se eu vou estar no mood pra ouvir isso aqui. Acho que não sei se eu tô no mood de ouvir coisa na academia hoje. Aí à noite eu vou ver, ou eu vou ler Dina Fantástica à noite, ou eu vou começar Se a Casa 8 Falasse. Tá, mas eu volto assim que terminar um livro pra gente conversar. Bom, hoje é quarta-feira de manhã, o que quer dizer que eu não gravei ontem. Porém, eu li ontem. Eu tô atrasado com as minhas leituras no cronograma desse vídeo? Estou. Mas a coisa está sob controle por enquanto. Se for dar tudo certo e eu terminar esses livros todos até sexta. O que, assim, sexta até sábado não é um grande problema também, mas enfim. Eu recém acordei, estou aqui tomando meu café gelado de toda manhã, e eu vim falar com vocês sobre a única leitura desse vídeo que eu finalizei por enquanto, mais uma outra. Por quê? Eu tenho mantido esse canal também enquanto um diário de leituras. E aí eu fui olhar minha lista de livros lidos e eu falei, nossa, eu não comentei ainda sobre Sociedade de Preservação dos Keiju. E se eu não colocar esse livro nesse vídeo, que é meio que um vlog, então tudo bem eu colocar, ele vai ficar pra muito depois. Eu também li um outro livro, porque eu li o volume 4 de Blackwater, mas como eu vou ler o volume 5 de Blackwater neste vídeo, quando eu for comentar o volume 5, eu comento o 4 e o 5. Mas antes, então, de começar a falar das leituras desse vídeo, deixa eu comentar com vocês sobre essa preciosidade, tá? Então, eu finalmente li A Sociedade de Preservação dos Keiju, que é um livro, volume único, do John Scalzi, que ele escreveu durante a pandemia. Ele fala no pós-scrito, né, no pós-fácil desse livro, que ele estava escrevendo um livro muito mais sério, mas ele ficou bem mal, e bem doente, e bem ruim da cabeça durante a pandemia, e o que ele conseguiu escrever foi isso. Basicamente, não foi com essas palavras que ele disse, mas enfim. E ele descreve esse livro como uma música pop, que é pra ser chiclete, é pra ser fácil, é pra ser divertida, e é isso que esse livro é, tá? Deixa eu falar pra vocês, esse é meu 5º livro do Scalzi e é o meu preferido de todos até agora. Então aqui a gente vai acompanhar um personagem que trabalha numa empresa tipo um iFood da vida e ele é mandado embora com a proposta de virar entregador. Aí ele manda o chefe pra puta que pariu, fica desempregado, obviamente, e aí ele vai ser convocado ali por uma personagem para fazer parte de... Enfim, vai ser chamado para uma vaga de emprego. E aí ele descobre que essa vaga de emprego é para fazer parte dessa sociedade de preservação dos Keiju. O que acontece é que existe uma realidade paralela, onde vivem esses monstros. Só que estes monstros, em situações muito específicas, que eu não vou contar para vocês, conseguem fugir para nossa realidade. E é esse tipo de situação que vai explicar as lendas do monstro do Lago Ness, a lenda do Godzilla, que na verdade aconteceram de verdade. Foram esses Keiju que vazaram para nossa realidade. E o que essa sociedade se propõe é não só impedir que isso aconteça, mas também a proteger essa espécie, porque tem pessoas mal intencionadas, né, querendo tirar proveito disso aqui. Que delícia de livro. Nossa, que é tão divertido, assim, porque assim, ele não se leva a sério em momento algum. E é exatamente isso que eu espero de um livro de Godzilla, gente. Assim, ele é uma grande piada, ele é uma grande bobagem do começo ao fim. O humor do Scalzi funcionou pra mim 10 de 10 nesse livro. Você lembra onde eu tava reclamando que o humor dele não batia muito comigo? Aqui foi incrível, tá? Eu dei 4 estrelas pra esse livro porque ele é uma história simples, tá?
Não vai esperando algo que vai mudar a sua vida. Esse é um livro para ser divertido e mais nada. Ele é curtíssimo, é para você... Sabe a expressão cérebro liso que nem peito de frango? É para quando você quer isso. É para quando você não quer usar meio neurônio na sua leitura. Você vai ler isso aqui, tá? Nossa, divertidíssimo. Adorei. Adorei. Scouse arrasou. Eu tenho a minha edição autografada, porque eu conheci o Scouse na Bienal de 24? Ou foi 23? Quando que o Scouse veio, gente? Ele veio na Bienal de São Paulo ou do Rio? Foi de São Paulo, né? Eu não lembro, tá? Foi o ano que saiu isso aqui em português, tá? Eu acho que foi 2024. Enfim, conheci o Scouse. A Aleph deu uma caneta super ruim pra ele autografar, que não secava direito, vazou tudo pro outro lado, uma bagunça. Enfim, adorei, tá? Do Scouse eu li a primeira trilogia da Guerra do Velho, Vilão Iniciante e Sociedade de Preservação dos Keiju. Keiju é meu preferido de longe. De longe. Aí agora vamos falar das leituras desse vídeo. Então, eu me propus a ler aí um livro por dia, ou em média, né? E eu ontem, na terça-feira, finalizei o primeiro deles. Então vejam que existe um pequeno problema aí. Mas vai dar tudo certo, tá? Eu finalizei o Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins. Eu estava quase em dia com o Victor Martins, só faltava esse aqui, e ele lançou o novo, o Três Desejos de Eugênio, que agora é o único que me falta, tá? Eu amei 15 dias, eu acho Um Milhão de Finais Felizes um livro praticamente perfeito. O Mais ou Menos 9 Horas é o meu preferido, eu chorei horrores com aquele livro me pegou num lugar muito difícil pra mim, muito difícil. Eu lembro, eu vou até falar um pouquinho disso, deixa eu pegar ele aqui. Existe uma situação muito relacionável pra mim nesse aqui, tá? Eu lembro de ter lido a primeira página desse livro e ter mandado uma mensagem pro Victor na hora. Sim, primeira página. O livro começa com, enfim, o personagem ele tá na rodoviária do Tietê e ele tá pegando um ônibus e ele recebe uma mensagem de um amigo, de um colega de quarto, e a mensagem é: se precisar de qualquer coisa, me liga, tá? E aí, esse personagem que tá narrando diz: eu não sei o que responder. Eu envio um emoji de coração amarelo, porque na minha cabeça é o que melhor se encaixa na situação. Coração vermelho é pra quando eu tô apaixonado. Coração roxo, quando eu tô com tesão. Eu nunca tive que escolher a cor ideal do emoji de coração pra... Obrigado pelo apoio, amigo, mas sinceramente, eu não sei como você poderia me ajudar agora. Que eu tô prestes a embarcar numa viagem longa de ônibus pra minha cidade natal, porque meu pai morreu, será enterrado amanhã de manhã, e eu nem sei se eu queria ir, porque eu ainda tô processando o fato de que a notícia da morte dele não me fez sentir nada. O amarelo vai ter que servir. Talvez isso tenha me pegado num lugar muito pessoal, talvez. Tá? Talvez. O Victor, ele escreve de um jeito muito particular. Porque os livros dele tendem a ser muito engraçados. Eu tendo a dar altas risadas quando eu leio os livros dele. Mas de repente ele tá com umas pedradas, assim, uns tapas na cara na gente. E eu acho que o maior exemplo disso foi o Mais ou Menos 9 Horas, que eu acho o livro menos engraçado dele, e pra mim o melhor de todos. E bom, tô aqui pra falar do Casa 8, né? Casa 8 também é um livro bem diferente, porque aqui a gente tem um livro de realismo mágico. Eu não sei se o Victor chama isso aqui de realismo mágico, mas pra mim é, porque quem narra a história é a casa, né? Você vai ter aqui 3 gerações. Na verdade, são 3 protagonistas. Uma delas vivendo no começo dos anos 2000, um deles vivendo no começo dos anos 2010 e um deles vivendo em 2020, durante a pandemia. E a casa vai te contar a história desses 3 personagens durante o tempo em que eles moraram ali. E aí o livro vai falar de 1000 coisas, tá? O livro vai falar de relacionamento de família, vai falar sobre questões de você se assumir LGBT numa cidade pequena, porque a gente tá falando de uma cidadezinha minúscula do interior de São Paulo. É um livro que vai falar sobre as inseguranças que a gente tem com relação à carreira, profissão e etc. E, enfim, também foi um livro que me pegou em certos aspectos. Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu gostei desse livro, eu dei 4 estrelas. É a menor nota que eu dou pra um livro do Victor Martins até hoje. O que não é nenhum problema. 4 pra mim, 4 estrelas ainda é, enfim. É um livro muito bom, mas ele, dos 4 que eu li, é o livro que menos me pegou. Eu vou dizer pra vocês o momento que me pegou nesse livro, tá? Eu comentei com vocês aí no começo do vídeo que eu não sou mais CLT, né? E aí rola
uma conversa nesse livro aqui sobre as inseguranças sobre o futuro, sobre carreira e etc. E é uma conversa de mãe e filho. E o tom da conversa é muito no sentido de vamos se acalmar que vai dar tudo certo, tá? Não entre em pânico, as coisas vão se ajeitar. E eu acho que era um pouco do que eu precisava ouvir nesse momento, tá? De novo, é uma narrativa muito simples, é uma narrativa muito gostosa de ler, muito rápido de ler. Não é, na minha opinião, o melhor livro do Victor, mas é um livro que vale muito a pena ser lido. E de novo, as cenas de comédia eles são ridículas, assim, são absurdas. Tem um cachorro de 3 pernas aqui, chamado Keanu Reeves. Que tipo, de onde o Victor tira essas ideias, sabe? Enfim, vocês têm parado por aí, leiam, tá? Se vocês quiserem chorar, é esse aqui. E em junho temos a estreia de 15 dias no cinema, né? Espero vocês todos aí vão ao cinema prestigiar o maior filme da história da cinematografia brasileira, que vai ser 15 dias, tá? Não quero ouvir desculpas, quero todo mundo no fim de semana de estreia ir no cinema ver esse filme. Essa é a atualização que eu tenho pra fazer por agora. Eu estou lendo de Na Fantástica, que eu não vou pôr a capa aqui, porque eu sei que eu vou me arrepender depois na hora da edição. Essa é a capa, tá? Esse é o livro de março do meu clube do livro. Ele é um livro de contos e ele tá sendo bem truncado de ler. Deixa eu falar pra vocês a impressão que eu estou tendo por enquanto. Eu estou em 30% dele. Pra mim, parece Machado de Assis contando histórias do Asimov. Tá? As histórias são Asimov, a escrita é Machado de Assis. Eu espero que melhore, tá? Porque tá... Eu tô empurrando isso aqui. Eu tô empurrando. E hoje eu vou começar o volume 5 de Blackwater, tá? Se tudo der muito, 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 muito certo, eu chego no final do dia hoje com esses 2 livros finalizados. Essa é a minha meta. Corta pra mim vindo daqui a pouco e falar, gente, deu tudo errado. Mas olha, são 10 e pouco da manhã, eu vou sentar agora e eu vou ler até meio-dia e pouco o de Na Fantástica. O Kindle tá me dizendo que faltam 4 horas de leitura. Vou tentar ler umas 2 agora. E aí, vamos indo, né? Amanhã, que é a quinta, se der tudo certo hoje, eu vou atacar o Legion, do Brandon Sanderson. A gente se fala daqui a pouco com a próxima atualização. Gente, falhei. Falhei, tá? Falhei. Hoje já é sexta-noite, então estamos perto aí de terminar o prazo em que eu me coloquei para ler esses livros. E não rolou ler tudo que eu queria, tá? Mas vamos por parte. Da última vez que a gente conversou, eu tinha finalizado um livro dos 5 desse desafio aqui, né? Que era o Se a Casa 8 Falasse. Eu finalizei mais 2, e eu li mais um que não estava no plano, mas ele nem é um livro, ele é um conto minúsculo, que eu li em 15 minutos, mas a gente chega lá, tá? Vamos lá. Um dos livros que eu sorteei para ler foi o próximo da série Blackwater, né? Que era o 5º livro, que é o A Fortuna. Mas eu ainda não conversei com vocês sobre o 4º livro. Porque eu terminei esse 4º livro entre eu postar o vídeo anterior e eu começar esse aqui. Então eu vou falar com vocês sobre os 2, tá? Eu tô quase terminando, né? São 6 volumes, eu li até o 5º agora. Vamos lá. Quando eu tinha conversado com vocês sobre Blackwater da última vez, eu tinha comentado que existe um aspecto de realismo mágico nessa história que estava ficando mais forte a cada livro, certo? Bom, a gente chega no livro 4, A Guerra, que, deixa eu falar pra vocês, o título é um clickbait, tá? Porque não tem uma guerra sendo narrada aqui acontecendo, tá? Esse livro vai focar no que vai acontecer nessa comunidade, né, na cidadezinha de Perdido, no que diz respeito a questões econômicas, principalmente, por causa da Primeira Guerra Mundial, que está acontecendo aqui durante essa história. Então a gente não vai acompanhar cenas de guerra, a gente vai acompanhar ainda o que está acontecendo nessa comunidade, nessa cidadezinha, devido a todo o caos que está acontecendo ali no mundo. Que, spoiler, a nossa família protagonista aqui, os Kasky, eles vão se dar bem por causa de todo o rolê político e econômico que está acontecendo ali devido à guerra, tá? A principal coisa desse livro, e o que torna ele interessante, não é isso, tá? Na minha opinião, tá, isso é aberto à discussão, tá? Porque muita coisa nesses livros são... Você vai de o leitor interpretar o que está acontecendo, mas na minha opinião, aqui é onde a gente tem a confirmação de que essa
parte, essa coisa ali com realismo mágico de fato está acontecendo, tá? Pra mim, a partir daqui, não dá mais pra você dizer que, ai, os personagens estão imaginando tal coisa, os personagens... Não, gente. A partir daqui, tá? Deixa eu falar pra vocês. É isso, pra mim, a coisa mais legal dessa história. A partir daqui, você fica tipo, caralho, isso tá rolando mesmo. Tipo, realmente isso aqui é uma história de fantasia, sci-fi, não sei exatamente como definir o que tá acontecendo aqui. Mas tem uma coisa esquisitérrima, medonha acontecendo aqui, tá? Envolvendo agora mais de um personagem, mais de uma personagem ali. E, bom, e aí depois a gente vai pra Fortuna, que só expande tudo isso. No que diz respeito ali à cidade, aos personagens, bom, vai existir uma fortuna ali que vai ser passada de mãos e que vai, né, ditar aqui várias das interações e das coisas que vão acontecer com esses personagens, mas, de novo, o que é interessante aqui é esse aspecto sobrenatural que está acontecendo e a cada livro vai se tornando mais bizarro. Esse quinto livro, de novo, teve cenas aqui que me deram arrepio na espinha. Tem uma frase nesse livro onde você tem uma personagem falando com outra sobre uma terceira personagem. As três estão envolvidas, elas são o núcleo principal dessa coisa sobrenatural que está acontecendo. E é dita uma frase no final de um capítulo ali. Eu vou até procurar que capítulo é. É o final do capítulo 11, tá? Se você for ler isso aqui. A última frase do capítulo 11 desse livro. Enfim, eu tô adorando, tá? Eu tô gostando muito. Tá rolando várias coisas aqui com os personagens. Tem um personagem que foi dado como morto anterior na história que... sei lá, sabe? Enfim, muito feliz. Falta só um livro agora. Eu não acho que eu chego nele esse mês, tá? Não sei onde essa história vai parar. Eu tenho minhas teorias, tá? Assim, eu criei uma teoria completamente mirabolante na minha cabeça sobre pra onde essa história vai, dado o que acontece aqui, tá? Eu não sei se isso vai se cumprir. Eu acho que ia ser muito corajoso do autor cumprir essa teoria que eu criei, enfim, essa coisa que eu criei na minha cabeça, mas é o que me faria dar 5 estrelas pra esse livro, tá? Se esse livro terminasse do jeito que eu acho que ele deveria terminar, eu teria uns 5 estrelas no último livro. Eu dei, de novo, 4 estrelas pros dois aqui, tá? Mas tô amando a experiência, gente. Amando a experiência. Tô curiosíssimo pro último, mas vai ficar pro mês que vem. Aí, gente, fui terminar o Dina Fantástica, tá? Que é o livro de março do meu clube do livro. Dina Silveira de Queiroz, autora de sci-fi, anos 60. Aparentemente, primeira mulher a publicar sci-fi no Brasil. Não gostei, tá? Não gostei. Não funcionou pra mim esse livro. Deixa eu dizer pra vocês o que eu senti lá nesse livro. Pega o Asimov, dá umas drogas pro Asimov e faz ele escrever que nem Machado de Assis. É isso esse livro, tá? São umas histórias bem num tom Asimov e Arthur C. Clarke, se você pega a história em si. Porém, um pouco mais sobre o efeito de drogas, fazendo um pouco menos de sentido, sabe? E a escrita me exauriu. A escrita desse livro é o grande problema. Se ele fosse escrito numa linguagem um pouco mais palatável, eu talvez tivesse dado umas 3,5 estrelas para esse livro. A escrita destruiu a experiência de leitura desse livro para mim. Eu não sei se vocês tinham isso lendo aqueles livros do vestibular, mas tinha hora que minha mente ela desligava. E eu tinha que voltar capítulos, porque eu tava lendo, mas o meu cérebro não tava retendo informação alguma por causa da linguagem. Eu tive isso com esse livro. Esse livro não é longo, ele tem 200 e poucas páginas, e eu levei muito tempo para lê-lo. Por causa disso, tá? São 10 contos. O último é o mais interessante, mas ainda assim ele continua tendo esse problema. O problema da linguagem, ele começa muito grande no começo do livro, e ele vai diminuindo conforme os contos vão passando, mas ele não chega num tom bom, assim. O último conto eu ainda tava penando, assim, pra ler. Penando. E não é que é difícil. Não é que você não entende o que tá escrito. É só extremamente cansativo. De novo, eu fiquei extremamente exaurido nesse livro. Não funcionou pra mim, infelizmente. Mais um flop aí do meu clube do livro, mas por um motivo completamente diferente dessa vez. Chateado de não ter gostado desse livro, tá? Chateado mesmo, mas não funcionou. Eu acho que eu vou dar uma estrela e meia pra ele. Eu não consigo dar mais do que isso.
Porque eu penso, qual foi o pior livro que eu li esse ano por enquanto? Rivalidade Ardente, que eu dei 2 estrelas. A minha experiência de leitura com Rivalidade Ardente foi melhor. Sabe? Apesar de saber que este livro é melhor do que Rivalidade Ardente, mas a minha experiência de leitura foi pior. Por causa da linguagem. Eu não consigo. Então, não rolou. Fazer o quê? É isso aí. Aí, gente, eu li uma outra coisa, tá? Eu li o A Fé Afundada, da Rebecca Kuang. Do nada, eu lembrei que esse conto existia. Eu sabia que ele existia, mas ele tinha sido completamente apagado da minha cabeça. E eu tava mexendo no meu Kindle depois que eu terminei o de Na Fantástica, e eu vi ele lá. Nossa, verdade, esse conto existe. Ele é um conto extra da série da Guerra da Papoula para ser lido entre os livros 2 e 3, que é onde eu estou. Eu terminei o livro 2, né? 15 minutos. Li, tá? Ele é um conto... Enfim, eu não consigo contar pra vocês exatamente sobre o que é esse conto, porque, de novo, ele é pra ser lido depois do livro 2 da série. O que dá pra falar é que ele é do ponto de vista do Nezra. Não sei se você leu aí o primeiro livro, vocês sabem, é esse personagem. E é sobre o Nezra, basicamente, refletindo sobre umas questões ali de como ele vai lidar com uma situação agora, uma dicotomia, porque ele tem uma pessoa com quem ele se preocupa muito de um lado e a coisa na qual ele acredita do outro. E ele sabe que essas duas situações aqui, elas não vão coexistir. Achei muito legal, tá? Achei muito legal. Curtíssimo, 15 minutos. Gostei de ficar um pouquinho na cabeça desse personagem. Ele passa por umas coisas ali que acontecem no livro 2. E, de novo, eu acho que ele ser curto é o que faz ele funcionar. A minha reclamação do livro 2 é que ele é longo demais, ele se enrola demais. Esse conto é papum, é bem no que ele quer dizer. Você vai entrar na cabeça desse personagem, você vai ler, ele passando por algumas coisas que aconteceram no livro 2 e tudo que tá acontecendo na cabeça dele. 15 minutos, fechou, gostei, tá? Pra terminar, o que eu deveria estar encerrando hoje, na sexta-noite? Prometi que eu ia ler Lydian, do Brandon Sanderson, e que eu ia ler Maresi, tá? Qual que é o nome da autora de Maresi? Maria Turchaninov. Vamos lá, minha dicção não é tão ruim assim não. Turchaninov. Maria Turchaninov é autora de As Crônicas da Abadia Vermelha, cujo primeiro livro é Maresi. Ok. Esse aqui não vai rolar, tá, gente? Vai ficar... eu não vou conseguir encaixar ele semana que vem, infelizmente. Ele vai entrar para uma listinha mental aí de prioridades daqueles meus 26 livros para 2026. Mas, infelizmente, esse aqui eu vou ter que deixar de lado. O Lydian. Olha, são 9 da noite de sexta-feira. Eu não tenho mais nada para fazer, tá? Eu vou sentar agora e eu vou ler, tá? Eu comecei. Eu estou ali nos... Dá pra ver o marcador aqui? Não dá, né? Tá estourado. Eu li a primeira história, porque são 3 histórias aqui dentro, tá? A gente tem 3 novelas aqui, que são Lydian, Lydian Skin Deep e Lydian Lies of the Beholder. Acho que esses são os nomes. Eu li o primeiro, que é o mais curtinho, tá? Eu não vou falar por enquanto sobre isso. Quando eu vier com o livro lido todo, eu falo mais sobre. Eu só vou comentar que a história dessa primeira novela foi para um lugar que eu não esperava, mesmo. E aí eu precisei me lembrar que a história é antiga e que o Brandon Sanderson é Mormon. E aí fez um pouco mais de sentido, assim, o que acontece aqui nessa história, tá? Mas eu gostei dessa primeira história, mas deixa eu terminar as outras duas e eu volto para conversar com vocês. Vou terminar hoje? Queria, tá? Nem que eu vá madrugada dentro. Gente, se eu for madrugada dentro, eu ainda vou considerar como sexta-feira, tá? Ainda vou considerar que faz parte, aí 4 livros aí em 5 dias, mais esse conto da Kuang. Vamos ver se vai rolar. Tá? O que eu tenho pra fazer hoje é jantar e ler. Meu namorado vai chegar em casa, né? E aí, gente aqui, tem toda uma coisa, mas ele dorme antes de mim, então ele vai dormir e eu vou ficar lendo. Então, o meu objetivo pra hoje é terminar isso aqui. Faltam, deixa eu dizer pra vocês, faltam 270 páginas. O que não é pouco, mas não é impossível, tá? Porque a diagramação é bem espaçada, tá? A segunda novela, eu tenho um audiobook dela, então dá pra... Isso acelera um pouco a leitura. A terceira não tem, tá? A terceira eu teria que comprar o audiobook, eu não tô afim de pagar.
Então é isso aí. Eu volto para conversar com vocês quando eu terminar isso aqui. E aí vai ser o encerramento desse vídeo. E aí eu conto para vocês se deu para terminar na sexta ou não. Porque se não der, vai ficar pro domingo. Amanhã, sábado, eu não vou ler. Amanhã eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer, não vai rolar. Tá? Então, falo com vocês na próxima atualização. Vocês lembram que o plano inicial era terminar esse vídeo na sexta-feira? Hoje é quarta da outra semana. Assim, deu errado, tá? Deu errado, porém, fiz leituras interessantes. Então vamos lá. Recapitulando, a ideia desse vídeo era ler um livro por dia de segunda a sexta. No total, eu li 4 livros mais um conto em 1 semana e meia. Eu disse pra vocês que eu voltava quando eu terminasse Legion, né? Eu terminei Legion ontem à noite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Primeira coisa, deixa eu checar uma coisa que eu deveria ter checado antes de começar a gravar. Peraí, cadê meu celular? Legion, Sanderson, Release Year 2012. Esse livro, ele é na verdade uma coletânea de 3 novelas. Então a gente tem 3 histórias aqui dentro que são basicamente uma série. Então a gente tem uma série num livro de 300 páginas, tá? São histórias curtinhas. A primeira delas foi lançada em 2012. Então a gente tá falando aqui de Sanderson comecinho de carreira, tá? Se você não sabe, o primeiro livro do Sanderson foi lançado em 2005. Então foi 7 anos na carreira dele. Obviamente ele não era um autor iniciante, mas dado todo o tempo que o Sanderson escreve, né? Uma história relativamente antiga. Não faz parte da Cosmere e é uma história de sci-fi. Sobre o que fala esse livro? Aqui a gente vai acompanhar o nosso protagonista, o Stephen Leeds, e ele tem uma condição médica em que ele tem uma múltipla personalidade, mas não é uma múltipla personalidade do jeito que a gente está acostumado a ver em histórias, tá? O que acontece é que ele tem uma capacidade muito grande de aprender coisas, e cada conjunto de coisas que ele vai aprendendo, ele vai meio que colocando numa personalidade diferente, vai criando personalidades diferentes para cada coisa que ele sabe. Então ele tem dentro da cabeça dele vários especialistas em várias coisas diferentes. E é super bizarro, porque essas personalidades diferentes, elas interagem entre si, elas são como se fossem diferentes personagens, que vivem todos dentro da cabeça dele, e dentro da cabeça dele existe uma mansão, onde essas personalidades, ele chama de aspectos, né? Onde esses aspectos vivem e interagem, 2 deles até no momento da história se apaixonam um pelo outro, então é uma loucura, assim. E aí, por ser essa pessoa que tem dentro de si a capacidade de aprender várias coisas, ser especialista em várias coisas, ele começa a ser colocado para resolver crimes e casos de investigação. Então, esse é, no fundo, em seu core, um livro de investigação. A sinopse é basicamente essa. Então aqui a gente tem 3 histórias, que são 3 casos diferentes em que o Stephen vai se enfiar para ajudar a resolver. Vamos lá, sobre essas histórias. A primeira foi, eu acho que a que eu menos gostei, mas foi a que me causou uma impressão um pouco mais forte, e é dela que eu vou falar, tá? As outras 2, elas são mais interessantes enquanto investigação, mas são casos um pouco mais normais, assim. A primeira, qual que é o caso que vai ser investigado aqui? Descobre-se que existe uma câmera fotográfica que tira fotos do passado. Tá, é isso. E, obviamente, a gente não quer que essa câmera caia na mão das pessoas erradas, né? Porque isso pode, enfim, causar caos social e etc. Acontece, no começo da história ele vai receber uma foto que aparentemente foi tirada em 1700 e alguma coisa, antes da câmera fotográfica existir, porque, enfim, aí a gente descobre que existe essa câmera. Qual que é o ponto aqui? O grande vilão dessa primeira história, que está atrás dessa câmera, quer usar essa câmera para quê? Para provar que o cristianismo é uma mentira, tá? O nosso vilão aqui, ele quer tirar fotos de Jesus. Ele quer conseguir acessar a realidade e o tempo no qual Jesus viveu e provar que Jesus não era santo, mágico, todo-poderoso, coisa nenhuma. E que toda a nossa ideia de cristandade está baseada numa grande mentira. E aí o nosso protagonista, e, enfim, uma outra personagem aqui que vai servir como a Watson da história, eles querem impedir que isso aconteça, por medo do caos social que isso pode gerar se
porventura, de fato, a cristandade for uma mentira e isso for revelado ao público. Me lembrou um pouco o Código da Vinci, né? Porque o Código da Vinci tem um pouco disso, né? Os personagens ali descobrem coisas que, se cair no conhecimento popular, vai enfim, desmentir toda a cristandade, etc. Qual que é meu ponto aqui? Eu não compro o porquê, sabe? Eu ficava tipo, mas deixa. Por que vocês estão tentando impedir? Deixa o caos acontecer, sabe? Eu não consigo ser a pessoa que vai querer evitar caos social a custo de manter uma religião assassina que vem destruindo o mundo desde sempre, sabe? Então eu fiquei essa história inteira contra o protagonista, querendo que o vilão se desse bem, porque pra mim o que o vilão tá tentando fazer é o que é o certo, sabe? Enfim, essa é a primeira história. A segunda tem todo um rolê de... É engraçado esse livro, porque quando você já leu o Cosmere, você vê que aqui tem várias e várias e várias coisas que são ideias reaproveitadas de lá. Então, por exemplo, a questão das múltiplas personalidades do Stephen Leeds é uma coisa que o Sanderson usa em Stormlight. Se você já leu, você sabe que tem uma protagonista lá que tem mais de uma pessoa dentro da cabeça dela. Então você já vê que tem uma... né? Mas o primeiro Stormlight saiu antes, né? O primeiro Stormlight de 2010, 2 anos antes disso aqui. Você vai para a segunda história e tem toda uma questão na segunda história de que descobrem como armazenar informação dentro de células e usar corpos de pessoas vivas ou mortas para armazenar informação como se fosse um HD externo, assim, sabe? E aí eles vão atrás de um cadáver, que a pessoa foi morta, mas nas células do corpo dela tem uma informação muito valiosa, etc. E tem muitas pessoas atrás desse cadáver, enfim. Você não lembra de uma coisa de Mistborn? A respeito, né? Meio parecido? Feruquemia? Sabe? Então, assim, foi muito engraçado ler esse livro. Porque, sabendo que é do Sanderson, ele parece uma grande colcha de retalhos de ideias que ele já tinha usado antes. Só que em outro contexto, aqui num contexto de sci-fi e investigação. Não é um livro incrível, não é um livro ruim, foi um 4 estrelas pra mim, eu me diverti lendo, a última história é a mais interessante, tá? De longe, que é a, como chama a última história? Lies of the Beholder. É a que vale a pena, mas você precisa de contexto, você precisa ter lido as outras duas pra entender. Mas assim, se tiver esse livro parado aí, gente, lê, vale a pena. Você quer um sci-fi pra não pensar muito na cabeça? Você gosta de história de investigação? Pega o Legion. Ele é divertido. Mas não foi nada demais, foi um 4 estrelas, tá? Vou manter essa edição, ela tá autografada. Mais uma leitura aí pra minha saga de terminar a obra do Sanderson, né? E aí, gente, esse é o vídeo, tá? De novo, deu errado o meu projeto, mas eu acho que eu fiz umas leituras legais. Esse foi o vídeo das 4 estrelas, né? O único livro desse vídeo que eu não dei 4 estrelas foi o de Na Fantástica, que foi uma estrela e meia. Todo o resto foi uma chuva de 4 estrelas. Eu espero que as coisas melhorem, tá? Eu tô pensando ainda o que vai ser minha TBR do mês que vem, porque eu tinha montado uma pré-TBR baseada nos meus 26 livros para 2026, mas eu acho que eu não vou querer tocar exatamente aquilo agora. Deixa eu contar pra vocês. Hoje é dia 22 de abril, então ainda tem tempo pro mês acabar, né? Mas dia 26 tem a Flea Fantasy. E eu acho que eu comentei com vocês em outro take, agora eu estou lendo Foundry Sight, tá? Eu li um capítulo ontem à noite. Tá? Acabei de começar. Eu devo ter lido 1% desse livro, tá? Mas eu vou tentar tocar esse livro até sábado. Vamos ver se eu vou conhecer o Robert Jackson Bennett, se eu vou conseguir falar com ele. Ainda é um grande ponto de interrogação. Mesmo que não role, eu acho que eu consigo pedir pra alguém pegar um autógrafo pra mim. Mas vamos ver, vamos ver. Sempre fui muito curioso sobre essa série, mas eu sempre fui postergando, né? Os livros são relativamente grandes. Tem suas mais de 600 páginas cada um. E o plano pra esse mês, por enquanto, é terminar esse livro, tá? Mas eu pretendo terminar até sábado, que é dia 26. E ainda tem mais 4 dias pra terminar o mês. E aí eu não sei o que eu vou ler depois, tá, gente? Eu vi o Cadu, do Feitiço Literário, lendo Elf esse mês. Ele ainda não postou as impressões dele sobre esse livro, eu tô curioso pra saber o que ele achou. E eu tô com ele aqui, tá? Então talvez seja uma
uma boa opção aí para esse finzinho de mês. Até porque é um livro curto, vai dar para ler rápido. Vamos ver. Talvez eu mude de ideia, isso aqui fique e eu bote outra coisa. Eu tô só falando comigo mesmo aqui na frente da câmera. Eu espero que esse vídeo não tenha sido frustrante pra vocês. Pra mim foi um pouquinho. Eu queria ter lido mais em menos tempo. Mas me rendeu boas leituras. Eu desafoguei aí umas coisas que estavam paradas na minha estante há muito tempo. Principalmente o Casa 8 e o Legion, que tava uma vida aqui me gritando que eu precisava ler. Bom, vamos ver aí como vai ser essa semana, que audiobooks eu vou conseguir tocar. E eu volto pra conversar com vocês, tá? Eu vou dar o meu melhor pra gravar alguma coisa na Flip Fantasy. Vamos ver como vai rolar. Eu nunca tirei essa câmera de casa. Eu nem sei se eu gravo nessa câmera, se eu uso um celular pra gravar, se eu levo só o microfone. Vou pensar, tá? Vou fazer uns testes. E... Enfim, nos falamos no próximo vídeo. Obrigado por terem me ouvido até aqui. A gente se vê.